Olá pessoal, espero que vocês possam estar acompanhando a capa do nosso trabalho. Então vamos ao diálogo. Ok, eu sou o professor Tiago Augusto Moreira Toniolo, desenvolvo uma dissertação de mestrado no programa PPGTE, Tecnologia e Sociedade, da UTFPR, em Curitiba, Paraná, Brasil, sob orientação do professor Nilson Marcos Dia Garcia. O título do trabalho é A Concreção de Instrumentos Tecnológicos na Educação Científica, Possibilidades de Apropriação Crítica do Ciclo de Vida dos Produtos. Por concreção, nós entendemos a desconstrução crítica e a síntese teórica e compreensiva acerca dos objetos em questão, os artefatos tecnológicos. Ok? É importante que a gente lembre que a pesquisa, em resumo, agora faz parte de um trabalho de maior amplitude, de caráter práxico e de maior complexidade. Nós trabalhamos com os referenciais do materialismo histórico-dialético e com a metodologia da pesquisação crítica e articulamos de forma interdisciplinar conhecimentos da filosofia e da sociologia da tecnologia com elementos da pedagogia histórico-crítica, especificamente no ensino de física. Importante nessa pesquisa, a gente se propõe a estudar o desenvolvimento da criticidade sociocientífica, a gente quer saber como a criticidade se desenvolve nos educandos. E, para tanto, nós ensaiamos uma ação observada baseada na desmontagem, na construção de pranchas para a compreensão dos artefatos tecnológicos que rodeiam os alunos. Ok? Então, a ideia é começar da prática social dos alunos, ou seja, dos artefatos que compõem a produção da existência dos educandos. Tem que ser algo que faça parte da realidade do aluno. Por exemplo, a gente pode citar os smartphones e telefones celulares entre os adolescentes, mas poderia ser um artefato lúdico, um equipamento laboral, um utensílio doméstico ou qualquer outro artefato tecnológico que nós temos à disposição. Por exemplo, nós citamos o celular, a gente tem ali um exemplo de um aparelho já desmontado em seus componentes físicos. Então, a primeira etapa da abordagem seria o reconhecimento de componentes físicos, onde ocorre o funcionamento do artefato, ou seja, as transformações de matéria e energia que remetem ao conceito de máquina na ciência física. Por exemplo, nesse artefato aqui nós temos sensores táteis, caixas acústicas, microfones, diversos equipamentos eletrônicos, câmeras, HDs, ou seja, esse objeto possui conhecimento físico incorporado, ou seja, em diversas áreas. Sobretudo, os equipamentos multifuncionais são espécies de artefatos chaves porque eles permitem a problematização de conhecimentos de várias áreas da física. Contudo, existe uma percepção da fisicalidade, que já é explícita, que é anotada imediatamente, mas também existe uma fisicalidade latente, essa física mais profunda, que não se mostra aos olhos imediatamente, ela necessita pesquisas específicas, então provavelmente cada artefato vai demandar uma pesquisa sobre física aplicada, ela pede atividades de física, materiais didáticos tipo suporte, infográficos, outras formas para você compreender a complexidade dessa desmontagem ou seja, ela demanda um letramento tecnocientífico. Importante frisar que nessa atividade o artefato e sua desmontagem, a ludicidade que permeia o processo, não é um fim em si mesmo, que o artefato é um elemento de problematização, ou seja, de mediação pedagógica para o aprendizado em ciência física. Ok? Passemos então para a próxima etapa da apresentação,
Contudo, apesar das componentes físicas já nos oferecerem um desafio constante, a gente também se sente na necessidade, para executar uma abordagem crítica, da superação da pseudoconcreticidade, ou seja, a aparência imediata, a fisicalidade dos objetos em sua especificidade precisa ser superada por uma abordagem processual. Por exemplo, a gente tem nos artefatos também componentes ambientais, onde ficam evidentes as relações entre sociedade e natureza, onde a categoria trabalho, ou seja, a relação dialética entre sociedade e natureza, a transformação da matéria natural, fica evidente. Também o artefato possui componentes sociais, normalmente são as mais invisibilizadas. Então aí a gente tem uma imagem ali nos componentes ambientais sobre obsolescência programada, que discutiremos adiante, e aqui na segunda temos uma imagem da mineração de tântalo no Congo. E atividade que também é bastante intensiva aqui em Minas Gerais, no Brasil. Ou seja, esse artefato também participa de um todo sócio-histórico, ele participa de uma totalidade, no sentido de todo e não de tudo, e de uma historicidade que a desconstrução, de alguma forma, precisa abordar. Okay? Aqui a gente tem uma imagem da produção do artefato, né? Então a gente vê cada vez mais todo esse processo que origina o artefato em escala global. Passemos então a algumas notas sobre a nossa metodologia. Vamos lá. Então, como comentamos, a apresentação, a comunicação oral em resumo, é uma etapa apenas de uma pesquisa de maior complexidade, é uma fase exploratória, tem como objetivo a busca de categorias prévias para a fundamentação teórica. A gente tem dupla temática, vamos abordar especificamente o ciclo de vida dos produtos e a educação ambiental crítica, fomos buscar conceitos nesses dois campos. O nosso portfólio de dados, ou seja, a lista de textos e produções em análises, foi construído com levantamentos prévios nas plataformas e bases de dados. Logo após, nós estabelecemos critérios de seleção dos textos e, por fim, a leitura crítica, fichamento, que resultou na comunicação oral em questão. Joia, vamos lá para o ciclo de vida de produtos. A ideia de ciclo de vida de produtos, então, conseguimos levantar, está relacionada à análise, à avaliação, projeto. Ela normalmente tem ênfase nos impactos ambientais que decorrem da vida do artefato e na ideia de otimização no desenho dos instrumentos e ferramentas que são analisados. São identificados, cada autor tem mais ou menos alguns campos, mas normalmente são identificados algumas fases, né, da vida do produto, desse devir, desse processo de existência do artefato, que parecem categorias simples bem interessantes para analisar o processo. Normalmente a gente vê a física aqui no uso, porque há uma relação imediata, instantânea, situacional com o artefato, porém é importante a gente destacar que a fisicalidade, assim como também as componentes ambientais e as componentes sociais do artefato, estão presentes em todo o seu devir, em toda a sua história, né? Então, essa é uma ideia legal de buscar a física e a fisicalidade dos artefatos em todos os processos, todas as etapas do processo, ou seja, você não precisa que a física esteja num componente específico, que você está tocando, tangível, imediato, mas você pode analisar etapas da produção onde a física se faz presente, está incorporada. Passemos então aqui à educação ambiental crítica. Nesse tópico, nós conseguimos levantar alguns conceitos interessantes, por exemplo, a corrente do socioambientalismo crítico. Ela não dissocia a sociedade da natureza e discute a crise do meio ambiente como uma crise sistêmica, ou seja, ela está associada ao modo que nós vivemos em sociedade. Ok? Além disso, o conceito riquíssimo de obsolescência programada, que pode ser utilizado
Ele toca na ideia de ciclo de produção, de tempo de circulação das mercadorias, de consumo e efemeridade, ideias muito bem discutidas pela professora Sotânia e referenciada. O conceito de ruptura metabólica presente nas obras do professor Sato e Foster e nas suas referências teóricas. Ele trata da ideia de que há um metabolismo entre ser humano e natureza, onde o trabalho é uma categoria mediadora, ou seja, o trabalho é a própria transformação intencional da natureza. Além disso, nós temos o conceito de reificação. Ele fala da redução dos artefatos a coisas, ou seja, você deixa de vê-los como produtos do trabalho humano. Nesse caso, a reificação pode ser estendida também aos próprios seres humanos, uma vez que, quando reduzidos à força de trabalho e tratados enquanto mercadoria, também é um processo de coisificação. E a natureza, quando reduzida à matéria-prima e a recurso produtivo. Então, nós pretendemos que todas essas categorias atravessem a construção da ação didática que nós estamos produzindo para estudar o desenvolvimento da criticidade científica. Ok? Passemos então às nossas considerações finais e perspectivas do trabalho. Nós concluímos que a ideia de ciclo de vida dos produtos é muito rica para a gente sair da fisicalidade imediata para saltar para a fisicalidade processual. Contudo, normalmente ela é pautada numa ideia de historicidade linear. A gente acha que pode ser enriquecida a partir da historicidade dialética, ou seja, além da ideia de sucessividade, nós também considerarmos a ideia de interação entre contrários, que faz parte da consecução histórica das ferramentas tecnológicas, ou seja, categorias como contradição, multideterminações e a totalidade sociohistórica da qual o artefato faz parte são fundamentais para a compreensão crítica desses instrumentos. Passemos então às nossas perspectivas. A gente está desenvolvendo a partir de agora, a partir de 2023, a parte prática da pesquisa, ou seja, essa fundamentação teórica que está agora em resumo, vai se fazer presente na construção da ação didática, em nossas análises. Serão feitas com turmas do primeiro ano do ensino médio em escolas públicas aqui de Curitiba, Paraná, Brasil. Também o trabalho já abre potenciais para que nós possamos discutir a possibilidade de desenvolvimento de materiais didáticos, infográficos, eletrônicos ou mesmo impressos, para que nós possamos fundamentar a desconstrução crítica dos artefatos e apoiar o trabalho educativo dos professores. Também em fases futuras, a longo prazo, a gente pode pensar esse salto da denúncia ao anúncio, como diz o professor Paulo Freire, que pode trabalhar, além da desconstrução crítica de artefatos existentes, a possibilidade e o projeto de relações entre ensino de física e tecnologias sociais na escola pública. Ok? Ou seja, enfim, a ideia é que nós possamos reumanizar as coisas e descoisificar os seres humanos e a natureza. Acreditamos que trabalhos como esses podem ser uma mediação necessária para que a gente consiga construir uma educação libertadora e novas visões das práticas tecnológicas e científicas. Por fim, gostaríamos de deixar com vocês aqui algumas de nossas referências. Esperamos que as ideias aqui apresentadas suscitem um ótimo diálogo e desejamos para vocês debates interessantes no evento da Conferência de Física dos Países de Língua Portuguesa. Um abraço, pessoal!